Estamos de volta aqui com esse programa delicioso, um bate-papo sobre as perspectivas para 2015. Estamos aqui com a Débora, Aline, Socorro. Socorro, antes da gente ir para o intervalo, você estava falando... A gente estava falando de política, das perspectivas para o ano. As perspectivas econômicas, segundo os economistas, é que o ano que vem é um ano muito complicado. E a gente, diga-se de passagem, será muito mais apertado que em 2014. Pois é. Muito e a gente mais. estava falando aqui no intervalo, né, enquanto a gente fez o intervalo, que para nós, né, empresários, por mais que a gente esteja aqui, né, num otimismo muito grande, falando que a gente, né, quer que 2015 seja bom, mas realmente a Aline falou uma coisa verdade. Não tá fácil. Não tá fácil, não. Tanto de as pessoas estão assim, as pessoas com poder de dificuldade. compra baixo. Isso. Com certeza. Até na publicidade também, as pessoas, infelizmente, não têm a visão dos Estados Unidos, né? Que lá, quando se está em crise, você divulga mais. Logo para ter resultado. Infelizmente, exatamente, aqui no Brasil, as pessoas, quando estão em crise, cortam a publicidade e quer vender. Exatamente. O que fica cada dia mais difícil. As empresas cortam o cafezinho, né, do funcionário, como se isso fosse resolver algum problema. E cortam realmente a publicidade. A gente já trabalhou com a necessidade de publicidade aqui, né, Mariana, na TV. E a gente sabe exatamente o que é difícil de vender publicidade. Exatamente. Nós conhecemos esse seu a gente tem que estar sempre criando estratégias, né? Agora, a Mariana até acompanhou, a gente está com pacotes, porque é a forma que a gente está achando de manter esse mercado um pouco mais acelerado, né? Então, para 2015 iniciar um pouco mais otimista. Eu acho que a palavra-chave para 2015 na economia é exatamente isso, criatividade. Nós teremos que nos reinventar todos os dias. Se fizermos alguma coisa que não deu certo, eu não falei para vocês, né? Eu oficializei a minha gráfica. Eu já representava produtos gráficos há muito tempo. E aí eu oficializei a gráfica Sete Lagoas. Então a gente tem duas publicidades e duas nutricionistas aqui no É um segmento que, querendo ou não, tem muita concorrência na nossa cidade. Tem muita gente trabalhando com o segmento. Agora, nós precisamos nos reinventar. É preciso que nós façamos a diferença para o nosso cliente. É preciso que o nosso cliente confie na gente. Com certeza. Se nós nos prepararmos para estarmos de peito aberto no nosso negócio, né, para atingir o mercado, para oferecer um preço melhor, para cumprir prazos, para vender com qualidade. E isso eu acho assim, eu acho que você tem que, na verdade, entender. Quem tem cliente, quem mexe com o público, vai saber o que eu tô falando. Mas assim, você tem que entender qual que é a necessidade do cliente. E não só fazer por fazer. Isso é justo isso, né? Isso é justo isso. A pessoa vai lá, faz, por favor. Vamos dar o exemplo de novo, a gente só pode dar o exemplo da gente mesmo. De novo, da nossa profissão. O cliente chegou, entenda realmente o que ele quer. Mas muitas vezes ele nem sabe falar o que ele quer. Isso. Você tem que entender nas entrelinhas, entendeu? Nas entrelinhas, por exemplo, entenda o que ele quer para esse 2015, o que Quais são as metas reais dele. E trabalhe sobre aquilo, não faça por muitas vezes você tem que ajudar. Por exemplo, vocês com trabalho gráfico, realmente entenda a visão do seu cliente. Que ele espera. Mas você que é o profissional, é você que sabe colocar no papel, é você que sabe fazer a ideia dele se tornar realidade, mas entenda qual é a ideia. Às vezes ele ainda não tem a ideia, mas você tem que ajudá-lo a se orientar. Ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe como fazer aquilo vender. É o ponto de vocês. E o nosso, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele está vendo, mas ele não sabe como. Dentro da estrutura física dele, ele vai conseguir aquilo. O que eu vejo muito, assim, no meu caso, quanto loja, é a questão de atendimento. As pessoas querem ser bem atendidas, elas querem carinho. Isso faz toda a diferença. Isso faz a diferença. Então, às vezes, se a pessoa vende na loja, só assim, fui lá, comprei, pronto, vou embora. Não, às vezes as pessoas compram. Né, a grande maioria das pessoas estão carentes de um contato, como que está a sua vida. Então, às vezes elas estão esperando isso. E elas se aproximam de você. Uma vez que você tem uma liberdade, às vezes, de ir lá na sua loja, de simplesmente comprar um suplemento ou um alimento, ou né? Só para contar como eu poder falar alguma coisa da minha vida. Né? Só pra contar, tipo, olha, foi muito legal, gostei muito disso e tal, tem alguma outra novidade. Se vê esse resultado, né? É bom, isso eu vejo que muito o interessante. cliente sempre volta quando ele se familiariza com o ambiente. Ele é bem-vindo. É igual eu tinha grande trauma de academia, sempre pratiquei esportes, vôlei e tal, quadra, né? Mas eu tinha um certo receio de ir pra academia, de estar lá, das pessoas me verem, de eu malhando. Então, enquanto eu não me familiarizei com o meu ambiente,
foi muito difícil iniciar e manter, porque hoje eu já chego, eu já vejo todo mundo, já conheço todo mundo. Como que essa proximidade né, facilita a relação interpessoal, facilita até a gente alcançar as metas da gente, uma vez que você está confortável no ambiente, né? Então, vamos aproveitar para tornar isso possível para os nossos clientes, né? Nós estávamos falando de economia e, de novo, Débora a gente falou... vai e volta toda hora, mulheres conversando desse jeito, né, gente? Ó, tricotando. Débora falou um negócio ali que me trouxe de volta para a economia. Esse ano foi um ano sem vergonha para a corrupção, né, gente? Jesus. Até no vôlei foi constatada corrupção. O que vocês acham que vai acontecer nesse ano de 2015 em relação a tanta corrupção? Olha, eu acho que cada um tem que pensar na sua corrupção do dia a dia. O que você faz de corrupção no seu dia? Entendeu? Você fura uma fila, você deixa de pagar alguma coisa, entendeu? Você usa... de algum jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro. Exatamente. Só no nosso país que existe Outro dia eu fiquei morrendo de vergonha. Eu fui em um supermercado aqui da cidade, que não vem ao caso, o nome, e lá tem as vagas delimitadas para idosos. E eu juro, eu realmente não li. Sabe quando você tá naquela robotização do dia? Você tá pensando, não, eu vou pagar essa conta, depois eu vou ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cheguei e parei. Tudo bem que assim, tinha várias vagas, né? Não acredito que não ia que não ia interferir, que não ia como é que eu vou dizer? Ocupar todos ao mesmo tempo, mas na hora que eu voltei pro carro, que eu vi um tanto de gente me olhando, eu senti vergonha. Independente assim, se eles estavam me recriminando ou não, se o olhar foi de recriminando ou não, mas eu falei assim, gente, imagina se nesse tempo que eu fui realmente enchesse, tá ali reservado, olha alguém o tanto que te de outras abordar vagas dentro do supermercado, porque eu acho que é isso, né, que precisa ser feito no nosso país. As pessoas que são corruptas, no pequeno ou no grande, precisavam ser abordadas e ser obrigadas a consertar igual a gente porcaria que fizeram. É igual robô devolve. Né? Robô devolve. Como a gente fala na igreja, né? Não existe pecadinho, pecadão. Não. Pecou, é pecado. Então, é justamente a corrupção. Não existe uma coisa pequeno roubo grande. Roubou é ladrão. Vocês acham que vai ter alguma coisa? O Petrobras, BNDES pipocando, as empreiteiras. O que vocês acham que vai acontecer em 2015? Você que está muito na mídia, assim, Débora? Nossa, é tão difícil, né? Eu acho que vai ser um ano um pouco tenso nesse sentido, né? A Dilma vai sofrer um pouquinho com as escolhas que ela fez, com a falta de, né, durante a campanha dela não ter se definido, não ter apresentado o plano de governo. Eu acho que isso vai influenciar muito. E agora ela assim ganhou. Eu acredito ganhou, que a oposição vai apertá-la. Vai apertá-la um pouco mais. E tem que apertar bastante, porque agora que já começou a aparecer, tem que terminar de mostrar tudo, né? Precisa ter punição, gente. Se ela, punição, isso que eu falo, devolve. Não dá pra dizer, por exemplo... Foi condenado, devolve. Aonde que foi parar esse como ela dinheiro? mesma disse, não dá pra dizer que ela não sabia de nada. Porque, por exemplo, ela estava na Petrobras como um cargo de confiança, não sei qual, no momento em que a coisa estava acontecendo. Então, não dá pra dizer como. Não, eu só gostaria que o brasileiro, em 2015, tomasse consciência do seu lugar. Eu falo assim, que nós, enquanto donos de empresa, enquanto proprietários, eu não tenho funcionário não, mas se eu tivesse um funcionário, eu tenho certeza que eu teria que acompanhá-lo para que ele não se sentisse livre para fazer comigo o que ele quisesse. Com certeza. A mesma coisa eu falo para os meus alunos, que o cidadão é o proprietário da coisa pública, ela existe em função dele, então ele é proprietário. Se ele não se importa, paga-se muito caro. Se ele não se importa, é a mesma coisa. Eu, como proprietária, não me importo com o meu negócio, é o meu funcionário quem vai se preocupar. De jeito. Então eu espero mesmo que em 2015 é o nome da gente, os cidadãos todos comecem a prestar atenção, se informar um pouco mais, ouvir Hora do Brasil, ver o que está sendo dito, se posicionar, votar nas leis, ligar no Senado. Existem participar mais, né? Existem vários canais de participação efetiva, vários grupos de bate-papo se manifestando. Como a própria Dilma disse, eu acho que agora tem que punir os corruptos e os corruptores, inclusive se ela estiver no meio. Isso. Que ela seja feito, né? Porque não longe não, né? O mensalão, né? Vários foram punidos, né? Alguns presos. Então eu acho assim que a gente tem que estar otimista também de que alguém vai... Realmente, foram punidos, foram presos, mas o que me revolta, Aline, é assim,
a corrupção e tudo gira em torno do quê? Do dinheiro. É o dinheiro público que está sendo roubado. E cadê? Roubou, foi preso. E por que não teve que devolver? Eles continuam sendo milionários. Eles continuam morando em mansões, não morando... filhos milionários. Filhos milionários, a família milionária. Onde que isso vai parar? Vocês sabem, e eu acredito que saibam até, que o que se roubou na Petrobras é o equivalente ao PIB de alguns países do mundo. Absurdo, PIB anual de alguns países. E era uma empresa super sólida, né? Como que o Brasil está sendo visto agora? Quebrar uma petrolífera. As ações da Petrobras caíram das eleições para cá, em média, nesse período mais ou menos, mais de 50%, gente. É muito assustador. É o cúmulo do absurdo do país. O poder corrompe as pessoas. Agora, o país passar por essa situação e o brasileiro não se posicionar. É preciso que em 2015 todos nós nos posicionemos. Nós temos um lugar, a gente ocupa um lugar e a gente aproveitar as redes sociais que estão aí, né? Aproveitar as oportunidades que a gente tem. Manifestações, se envolver mesmo. Não fala, a gente tem que tomar cuidado, desculpa, Mariana, mas é só com essa questão de vandalismo, né? Claro. Porque foi muito feio em 2014, né? Mas eu acredito que até aquele vandalismo exagerado foi comprado. Foi matéria paga. Também acho. Nisso. Aquilo foi comprado pelo governo para poder né, dizimar, para as pessoas não quererem ir, para denegrir a imagem, para tornar uma coisa perigosa, para que o cidadão comum não quisesse ir, né, para as ruas. E agora tem uma questão também que agora a gente está com o PT lá em cima, né, no federal e no estadual também, né? Eu acredito que para Minas isso vai ser um ponto positivo. O que vocês acham? Pelo menos que seja um ponto positivo, que Minas tenha os reflexos. Pelo menos no caso do Pimentel. É o que todo mundo fala, né? Quando um governo não está em sintonia com o outro, o que está fora da sintonia. Ainda mais que a gente estava assim, né? Federal era um e o estadual era exatamente o oposto. Era né, oposição pelo menos política. O Pimentel total, foi um grande prefeito de Belo Horizonte, né? Então podemos pegar com Deus pra... Roubou, mas roubou pouco. Todos roubam, na verdade. Pois mas é isso que a gente tem que acabar. É com essa mentalidade que roubou mais fez. Roubou mais fez. Não tem que roubar, não. Tem que fazer. Enquanto governador de Minas, Belo Horizonte, vocês viram tanto que Belo Horizonte mudou. Desenvolveu, né? A cidade administrativa, o trânsito de Belo Horizonte virou outra cidade. Então, com certeza. Eu acho que, assim, pra Minas... Foi legal, o PSDB foi um governo bacana. Com certeza. Né? A Aécio não foi ruim de todo. Teve a questão dos professores, que eu nem vou entrar. Em mérito, né? Nossa, nem eu que tenho mãe, irmã, professor. É uma outra coisa, mas eu acho que no geral foi bacana. E a gente tem que ter a expectativa de que para Minas, né, o PT vai ser bom também, da mesma forma, e continua, porque não tem como mudar uma coisa que melhorou tanto. A tendência tem que ser melhorar mesmo, porque piorar não tem como. Eu acredito que está precisando também de mais mulheres na política. Sabe por quê? Os homens... Isso. Não, e a questão não é nem essa. Eu nem acho que seja só a Dilma vilã da história, não. Aquilo ali é uma... Num departamento tão grande, às vezes é difícil você ter controle sobre tudo, né? Mas não que eu estou isentando a culpa dela, não, mas... de jeito nenhum. Me coloco no lugar dela, né? Exato, talvez. Cada um tem a sua parcela de culpa e tudo. Mas assim, eu acredito que a mulher... eu não tenho filhos ainda e tudo, mas eu convivo com muitas pessoas que têm. Eu fico vendo, a gente é mais humanizada do que os homens. Como é que eu vou dizer? A gente é mais coração, mais emoção. O homem é muito razão, ainda mais quando ele parte para esse lado de política. O homem é muito prático. Essa praticidade do homem é legal, é uma coisa boa, mas eu acho que falta um pouco mais de visão humanitária mesmo, sabe? De coisas assim, o que o meu vizinho tá precisando? Sabe? Você viu quando a Marina chorou? Parece que ela foi muito criticada, né? Então, às vezes, a pessoa lida aquilo ali, vê aquilo ali como se fosse uma fraqueza, quando na verdade... Nas redes sociais eu já ouvi coisas falando que assim, eu não voto na Marina porque aquele cabelo dela é muito feio. Se ela soltar o cabelo, eu voto nela. Tudo bem, imagem é uma coisa importante. Eu acho importante também. Não vamos ser hipócritas de falar que não é. Isso com certeza, né? Nós, mas o teor intelectual dela... A gente atende muito questão exclusivamente de estética. Eu tenho clientes assim, que já fizeram não sei quantas cirurgias, que já colocaram silicone em tudo quanto é canto, que tomam tudo quanto é coisa, que se sair no mercado... Tudo. Mas só em busca de estética, não necessariamente de saúde. Mas
isso é muito pouco demais para política. Eu espero que 2015 traga para a mulher, que é o nosso, que você citou agora, uma condição diferenciada. Aquele senhor Bolsonaro lá, por exemplo, ele colocou a mulher numa condição que, tipo assim, se ela é gostosona, se ela é bonitona, ela merece ser estuprada. Não, que absurdo. Se ela não é, foi isso que ele disse para aquela outra, Maria do Rosário, ele disse para ela que ele não estupraria ela porque ela não merecia ser estuprada. Mas não merecia no sentido de... Bom, ficou mostrando, lógico, ele já estava com raiva, desculpa, quase que eu falo uma palavra imprópria, mas enfim, ele já estava com raiva por ela estar acusando ele como estuprador e falando que ele estupra a sociedade, nesse sentido assim, e ele falou que você não merecia nesse sentido físico da coisa, mas ele é um defensor das mulheres, ele é um defensor do estupro, pelo menos foi a minha visão. Completamente. Eu acredito que quando nós estamos numa discussão, a gente está batendo boca, a gente vai deixar sair aquilo que polidamente a gente não deixa sair. Se você perde a sua razão e você fala aquilo que sai. Você pensa e que às vezes você não tem coragem de falar. Quando nós estamos num debate amigável, aí eu falo devagar, falo com calma. Você raciocina sobre a fala. Sobre o que eu vou te dizer, porque eu não quero te agredir. Quando eu falo sobre o calor da discussão, eu tendo a falar aquilo que está dentro do meu coração, aquilo que é da minha cabeça. Eu tava com raiva, não. Verdade, isso não te dá o direito de ser cruel. Você pode ter irritado tanto que foi, não dá direito de ser cruel. Então, eu acho que essas posturas, elas são muito veladas. A mulher, ela tem um espaço que é um espaço velado, é um espaço de mentira. 2015, eu espero que a mulher tenha um espaço real. Que a gente não precise receber menor salário porque a gente é mulher. Que a gente possa ser reconhecida como uma pessoa que não é só visual. Porque que a gente seja bonita, que a gente seja cuidada, porque é bom que nós nos olhemos no espelho e vejamos uma boa imagem. Né? Isso que a gente se sinta pessoal, bem, autoestima. Mas que a gente não seja valorizado por isso, pelas curvas que a gente tem. Com certeza. Que a gente seja valorizado pelo que a gente pode oferecer de bom para o outro, no meu relacionamento com o amigo, com o comércio, pelo empresário que eu sou, pelo profissional que eu sou, pelo professor que eu sou. E não por aquilo que eu apresento ser. Então eu acho que esse nosso espaço é muito velado. Mas isso daí até que eu não tenho muita ilusão, não. Eu acredito que, igual a gente estava falando das redes sociais, eu acredito que ainda vai demorar um tempo até as pessoas pararem um pouco de se preocupar com a estética, com o que tá vendo, sabe? Nada contra se preocupar com a estética. Eu acho que o que precisa mudar é o pensamento mesmo. Esse machismo, talvez, boom de conhecimento, eu acredito que ele vai ser positivo nesse sentido, de fazer com que as pessoas se preocupem mais em ver o que o outro tem. Mas você acredita que hoje em dia eu conheço mais mulheres machistas do que homens machistas? Por incrível que pareça. Mas o preconceito, ele tem essa característica mesmo. Eu fico vendo algumas amigas minhas, da minha idade, meninas de 30 anos, que tipo assim, meninas é ótimo, né? Mulheres de 30 anos. Meninas. Mas mulheres de 30 anos que ainda pensa aquela coisa assim, não, mas eu acho que tem que ser assim mesmo, não, mas fulano fez isso, mas ela tá errada, ela merecia ser tratada desse jeito. Eu falo, hein? Como assim? Não, eu espero que 2015 traga uma nova concepção para a mulher e que a gente consiga, nós que acreditamos num perfil diferente de pessoas, que buscamos conhecimento, que levamos informação, que a gente consiga, ainda que seja uma sementinha, um grãozinho, plantar, né? Que a gente consiga plantar isso, que a gente plante para os nossos clientes, que a gente plante essa semente para os meus alunos, na revista, na mídia, que a gente consiga fazer isso, para que as pessoas comecem a se posicionar. Eu acho que o cidadão precisa se posicionar de todo jeito. Sair da condição de telespectador, zona de conforto, né? E passar a ser ator da nossa história, ator da nossa vida. E falo que o Brasil é um país muito novo. Então, e a gente vem de um berço de falcatrua, de corrupção, de mentira. Portugal trouxe pra gente uma herança horrorosa. Quem leu aquele livro 1821, que eu costumo falar desse livro, 1808, desculpa. Tem o 1821 também, que é do mesmo Laurentino Gomes. Mas o 1808 conta pra gente uma história que a gente não conhece. Eu recomendo pra todo mundo que todos leiam 1808 de Laurentino Gomes,
porque é uma história que não é a enfeitada da escola. É uma história que fala exatamente o que Portugal veio fazer, o que ele trouxe. Eram os objetivos trouxe muita coisa dele, ruim. Né? Trouxe muita coisa ruim. O nosso país, ainda que filhote, ainda que novo, tá conseguindo caminhar. Eu lamento que nesse trajeto a gente tenha que sofrer muito impacto. A gente tem que trabalhar 15 horas por dia ou mais, se desdobrar, sonhar com o trabalho enquanto dorme para poder fazer a coisa acontecer. Porque nós somos um país que está crescendo. Nesse momento, a gente não é bem visto fora do país, infelizmente. Não, e outra coisa, eu acho que a gente tem que ter alguns pequenos protestos, igual, por exemplo, gente, um apelo que eu faço, pode ser até uma coisa ruim eu falar isso na televisão, mas parem de comprar carro novo. Sinceramente, parem de comprar carro novo, sabe, novo, saindo da concessionária, eu 0 concordo, quilômetro. Também não acho que é vantagem. Sabe por quê? Não é só porque nós temos um imposto alto que a gente paga o carro mais caro, um dos carros mais caros do mundo, não. Porque a gente manda carros, por exemplo, para fora, para Argentina, por exemplo, e lá o carro custa quase metade do preço daqui. E se você tirar o imposto aqui do Brasil, ele vai continuar sendo quase o dobro do preço. Ou seja, eles já sabem que o brasileiro paga caro por esse tipo de produto. As empresas, as concessionárias já sabem que a gente paga caro por esse tipo de produto e simplesmente entra no caso do Bolsonaro, estupram a população com preços absurdos. Tanto que você vê o mesmo carro que saiu da concessionária e você compra um semi-novo, vamos dizer assim, cai coisa de 8, 10 mil reais. É muita coisa. O carro é absurdo. Desvaloriza muito. O que eu acho pior disso tudo, tô dando um exemplo do carro. O que eu acho pior em relação aos carros, por exemplo, é que os carros, as indústrias automobilísticas ganham muito dinheiro com os carros e o que acontece? Eles não têm responsabilidade com o estrago que o carro faz para o meio ambiente. É claro. Você viu o caso dos caminhões? Eles não planejam sistema viário, eles não têm responsabilidade com o que fazem. Por exemplo, os caminhões detonam as vias, as rodovias. E as montadoras estão cada dia mais ricas e elas não têm preocupação com isso. É mas aquele mesmo negócio assim, de eu estou lucrando, então deixe que eles resolvam o problema. Outro exemplo. Isso é passar a bola para o outro. Verdade. Isso eu acho, desculpa, pior do que ter esse imposto absurdo e tal. É porque além de lucrarem muito nas nossas costas, eles ainda ajudam a destruir o que é pouco que a gente tem. Não, e outra coisa, pensando em viagens. A gente aqui, a Aline mesmo, você comentou que você acabou de vir de uma viagem internacional e tudo. E você já viajou aqui dentro do país também. Sim. Você já foi, por exemplo, para o Nordeste? Que eu já fui. Né? 2 que vezes. É um dos pontos turísticos mais procurados aqui no Brasil. Olha o tanto que é caro viajar no Brasil. Muito caro. Sabe? E um país lindo, maravilhoso, enorme, que pra gente conhecer a gente teria que viajar bastante. Por que não viajar aqui dentro? Por quê? Porque é simplesmente muito caríssimo. inviável, né? Hoje em dia você vê aí uma pesquisa, você faz uma pesquisa qualquer de viagem, é muito mais barato você ir pro México, por exemplo, com praias também tão lindas quanto as nossas, e você consegue fazer uma viagem por 1/3 do valor. 1/3. Olha, tem um grupo de amigos meus europeus que estão vindo aqui, vão pra Bahia essa virada de ano. Um grupo de europeus, eles estão cobrando a estadia deles lá, coisa de, vamos supor, 5 mil reais. E a gente ligou, eu e um outro amigo meu brasileiro, só pra fazer uma pesquisa, né? Só pra fazer uma média. Ficou menos de 1/3. Eles nos cobraram, tipo, 1.800 reais. Olha a diferença, só porque falou que era gringo, só porque falou que era de fora. Por quê, gente? Entendeu? Por que é tão caro? Essa Dificulta a vinda, né? De renda. O tanto que eles vão vir gastar aqui. Quem vai viajar no ano de 2015? Você vai, Débora? Nossa, eu agora tô planejando casamento, apartamento, termino de pagar meu carro. 2015 eu falei que é um ano de realização. Vou acabar de pagar meu carro, é um ano de fechar tudo. E iniciar uma vida nova. Você, Mari, vai viajar? Tudo indica que sim, né? Tem várias mudanças. Agora para 2015 tem perspectiva de uma mudança bem radical na minha vida. Provavelmente eu vá por um tempo mais prolongado, né? Eu vou abandonar vocês por um tempinho, mas é mais pro meio do ano. Exatamente. Essa conversa de que eu vou por um período curto,
Não cola não, né? Ficamos sem Mariana na TV 7 ponto. Não, e você, Aline, vai viajar? Tá aí pra isso. Eu não tenho, assim, expectativa de viajar, não, por enquanto. Eu acabei de voltar de uma viagem internacional e agora em janeiro é época de trabalhar muito. O carnaval tá aí em fevereiro, então eu ainda não tô com expectativa de viajar por agora, mas depois eu tenho, assim, vontade de viajar, mas pro exterior de novo. De novo, exatamente. Mas eu tenho depois que aprende de conhecer, assim, um Chile, uma Argentina, ainda tô pensando ainda, né? E suas viagens agora? Na verdade, não tem previsão de viagem. 2015 é um ano que eu pretendo produzir mesmo. É um ano que eu tenho para produzir, para estabilizar financeiramente. Mas se eu tiver que viajar, eu também quero sair do país. Eu quero conhecer a Argentina, eu quero ver o tango argentino de perto, que isso é uma coisa que deixa o meu coração assim completamente eufórico, acelerado. Eu quero, se Deus me permitir, em 2015, até o final de 2015, que passa muito rápido, né, poder fazer uma visita à Argentina e ter um ano produtivo. Se tudo correndo bem, é isso. Bom, e a gente está chegando ao final desse bate-papo muito gostoso, muito agradável, que a gente nem vê a hora passando, né? Eu queria que cada um de vocês agora deixasse uma mensagem para quem nos assiste, uma mensagem de incentivo, já que estamos tão positivas, né, para esse 2015, apesar que a gente não sabe, na verdade, o que vai acontecer. Débora, deixa uma mensagem para quem nos assiste, o que você espera pessoalmente. Bom, Mariana, eu acredito muito que 2015, como a gente já falou, vai ser um ano de realização. Então eu peço para que todos, né, se aproximem mais da família, né, tenham mais respeito, tenham um pouco mais de confiança quando definir algumas metas, né, ser mais persistente, que eu acho que é o que está acontecendo comigo, que comecei em 2014, que eu quero continuar minha persistência, atingir meus objetivos. Então criem suas metas, criem seus objetivos, corram atrás dos seus sonhos. Eu acredito que em 2015 muita coisa vai ser possível, basta a gente ter essa confiança. Você, Aline? A minha mensagem é tipo a Débora, né? Não desistam dos seus sonhos, corram atrás dos seus objetivos com muita garra, fé e perseverança, que tudo dá certo. Socorro. Então, Mariana, eu sou adepta do trabalho e eu acho que nada se constrói sem muito trabalho, sem muito esforço. Então, para 2015, eu desejo para todos vocês muito trabalho mesmo, com foco, com força e, sobretudo, que vocês tenham muita fé, que vocês acreditem muito que Deus é nosso parceiro, que Ele nos acompanha diariamente e que vai estar nos carregando nos braços quando parecer que tudo está impossível. E eu desejo para vocês um ano de 2015 totalmente próspero, totalmente cheio de realizações. Se você for, que você não se esqueça de voltar, com certeza, para dar um oi de vez em quando. Não, com certeza. Que a sua empresa seja próspera cada dia mais, que você possa mudar os índices, que eles sejam os índices que você espera, que você sonha, que a sua revista traga muito mais esporte, muito mais notícia, muito mais saúde, e que nós possamos realmente mudar o rumo da nossa história, já que a perspectiva econômica não traz isso para nós, que nós possamos trazer isso para as nossas vidas. Verdade. Eu também desejo a vocês todas um 2015 muito lindo, cheio de luz e realizações. São mulheres trabalhadoras, mulheres que sabem já o que querem da vida. E a vocês de casa eu desejo que realmente analisem, que realmente pesquisem sobre tudo, não deixe o nosso Brasil aí solto na mão, né, de quem quer que seja, ou melhor, na mão de quem a gente escolheu, né, mas que analisem e acompanhem cada passo e que realmente, com verdade, achem o que vocês gostam de fazer e muita paz, muita saúde nesse ano novo, amor, muito cuidado da sua própria saúde, porque quando você está bem com você está bem, exatamente, mente sã, corpo sã, e é isso aí. Até mais, até 2015. Olá pessoal, estamos aqui hoje num projeto totalmente diferente,
com 3 convidadas muito legais. Na verdade, nós 4 estamos aqui para um bate-papo falando sobre as expectativas e as perspectivas para 2015 e conversar um pouquinho como foi esse 2014 para todo mundo. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada, Mariana. Aline Rodrigues e Socorro Carvalho, todas mulheres de negócios, todas batalhando, né, nessa cidade que todos adoram. E como que foi 2014 para vocês, meninas? O que vocês acharam desse ano que está acabando agora? Bom, eu fico me perguntando, quando eu vejo que já está chegando ao final, onde eu estava em 2014. Porque eu acho que passou tão rápido que não deu nem mesmo para analisar, assim, muito friamente, mês a mês, o que aconteceu, o que não aconteceu. A verdade é o seguinte, na minha vida foi um ano de muitas mudanças. Foi um ano de muitas decisões. Eu tive que fazer escolhas que me foram muito caras. Toda vez que a gente escolhe alguma coisa, né, acaba impactando na nossa vida de uma forma ou de outra. Tudo tem seu preço. E se eu tiver que falar agora como que foi meu ano, eu digo que 2014 foi um ano bacana. Com todas as escolhas que eu fiz, eu acho que eu fiz escolhas acertadas. Eu cresci como pessoa, cresci como profissional, abri as portas do meu negócio, achei o negócio que é a minha cara, que eu posso fazer exatamente aquilo que eu gosto, que é ter trato com o cliente e trabalhar com informática, que é a minha grande paixão. Então, assim, eu acho que 2014 vai ser um ano memorável, vai ser um ano para ficar na minha memória, com certeza. Que ótimo. E você, Aline? Para mim foi um ano maravilhoso, né? Eu cresci muito profissionalmente, eu tenho a minha loja hoje, que era um sonho, né? Eu sempre quis ter loja e foi coisa de Deus. Deus mandou para mim a loja nas mãos, assim, então eu estou conseguindo hoje fazer o que eu gosto, o que eu entendo, né, o que eu acredito, né, que é a nutrição, né, que hoje está tão em evidência. Graças a Deus. Graças a Deus, nossa profissão hoje está assim muito valorizada. Então, para mim, 2014 foi um ano muito bom. Estou crescendo assim a cada dia mais como profissional, também como pessoa. E estou assim, muito feliz de estar aqui em Sete Lagoas, de estar exercendo a minha profissão, de estar assim, trabalhando muito. E para 2015 é só crescimento, é só coisa boa, se Deus quiser. Você, Débora, concorda com as meninas? Concordo plenamente. Também foi bom? Plenamente, inclusive acredito que meu 2014 vai ser difícil ser superado. Foi um ano muito bacana para mim também, profissionalmente, a revista teve em evidência em vários momentos, né? Tivemos reconhecimento, tanto da parte da prefeitura, quanto da parte dos nossos parceiros também. Então, além dessa questão da revista, eu acho que o lado pessoal para mim contou muito para esse ano. Então, acho que eu vou começar um 2015 mais animada, né? Mais envolvida. Eu acho que foi aquela, não sei se todos acompanharam um processo que eu iniciei, né? De perda de peso, que eu tive que ter uma coragem extra normal para a gente se expor, para estar falando sobre isso, as dificuldades que a gente tem no dia a dia, com alimentação, com exercício. Então, para mim está sendo muito especial essa mudança. A gente pode ver muito bem e falar muito bem. Para você, Mariana, como foi seu ano? Que bom que perguntou. Eu acredito que 2014, então, teve o mesmo resultado para nós todos. Para mim também foi um ano muito bom, foi um ano que eu tive um crescimento, tive uma mudança na minha loja, mudei de ponto, isso foi bem legal para mim. Fui convidada, né? Fiz o programa aqui, o Bastidores da Copa, aqui na TV Sete Lagoas, e isso me trouxe mais conhecimento, reconhecimento na cidade. Então, assim, para mim também foi um ano muito bom e um ano que ainda me trouxe propostas que em 2015 será melhor ainda, se Deus quiser. Quando nós estamos falando de um ano maravilhoso, quem nos assiste pode estar pensando assim, essas meninas ficaram ricas. Nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de vida como um todo, né? De vida como um todo. Pelo contrário, Deus que me livre. Se brincar, foi um ano que a gente teve mais dívida. Porque anos de investimento são anos em que a gente acaba gastando mais. Nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de vida. Exatamente. Não há dinheiro que pague satisfação pessoal, é isso que eu ia falar. Exatamente. Satisfação, reconhecimento do seu trabalho, igual a gente estava brincando aqui. Eu e a Aline, né, vocês devem saber, somos nutricionistas de formação e é uma profissão que há pouco tempo tinha um reconhecimento baixo, era considerado
como que eu vou dizer, Às vezes, muitas pessoas como se diz... Supérfluo. Eu acredito que a palavra certa era isso. Eles viam o nosso trabalho como uma coisa supérflua. E hoje em dia já está mais que provado que é o contrário. Como é que eu vou dizer? É a prevenção, né? Pessoalmente. É onde começa. A minha experiência com isso é bacana, porque pessoal, né? Às vezes a gente acha, né, que tem dicas, né, que a gente vê na televisão, que a gente vê em revistas de dietas, né? Então a gente acha que seja o suficiente para atingir o objetivo da gente. Aí ouve um chazinho daqui, come um grãozinho dali, e acha que aquilo ali já vai chegar no resultado. E como é importante seguir o nutricionista. Como é importante entender a alimentação, né? Não simplesmente seguir, mas entender o porquê do carboidrato, o que é, né, a proteína, o horário certo de ingerir. Então, acho que isso vai somar muito para a minha vida, e acredito que quem procurar um incentivo, um acompanhamento nutricional, com certeza vai ter um resultado muito bacana. Verdade. E outra profissão, a sua, por exemplo, que você trabalha com informática, com computador, não é isso? Olha outra coisa que cresceu assim, horrores. Muito. E o interessante... A gente não vê ninguém sem o celular, não sei cadê o meu, não sei nem como que eu tô conseguindo ficar sem ele aqui. A informática hoje, em qualquer segmento, ela é o boom do negócio. A gente vê isso nas redes sociais. A gente vê isso, qual foi o crescimento, o impacto disso nos nossos negócios. Como que as coisas acontecem. Está globalizado, acabou. Eu acho que quem está fora da internet hoje está fora do mundo, está fora da realidade. A gente, né, tá aqui na televisão, tá tudo, mas vocês, meninas, vocês passam mais tempo onde no seu dia, por exemplo? Eu, hoje, totalmente conectada. Tem dia que eu tô na minha loja lá, eu tô com o meu computador físico, né, o fixo lá, tô com o notebook e o celular na mão. Na hora que eu olho, eu falo, gente, peraí. Em alguns momentos a gente até se atrapalha, né? Em alguns momentos. Você não sabe nem o que você faz. O tal do WhatsApp tá lá pipocando. E você olha, tem aquela lista infinita de bolinhas verdes lá, e a gente não pode se permitir eu acho que é um desafio muito grande para 2015. É o que as pessoas vão fazer com o WhatsApp na vida delas. Não só o WhatsApp, acho todas as redes sociais, porque de um modo geral. Mas tem influenciado na relação interpessoal, né? Umas vão ganhando frente em relação às outras. Primeiro foi o Facebook, que foi uma doença. 2014 terminou com o Facebook e ganhou força no WhatsApp. E isso, o Instagram também. Então hoje o grande negócio é o Instagram e o WhatsApp. E para 2015 eu acredito que eles serão ainda dois instrumentos, vilões benéficos. Isso. Porque demandam tempo, mas eles são hoje, inclusive, ferramentas administrativas, são ferramentas comerciais. Não, vamos falar de uma coisa, então, um pouco mais séria. A economia, por exemplo, do nosso país, a política, que a gente acabou de sair de um ano, né, estamos saindo de um ano de eleições, e a internet foi, assim, extremamente importante para essa campanha que teve, para esse processo de eleição que ocorreu, que, assim, quase realmente mudou o rumo de tudo que todo mundo esperava. Foi por pouquíssimo. Né? E esse pouco, que, diga-se de passagem, isso é uma percepção minha, tudo que eu disser aqui é a minha percepção pessoal, eu acredito que se tivesse que se a coisa tivesse sido levada na ponta do lápis, teria mudado sim. Com certeza. O que a gente vê, quem se informa um pouco mais, vê que houve uma mudança sim. Se ela aconteceu efetivamente ou não, aí é um outro detalhe que eu acredito que não aconteceu. Que houve algumas coisas nos bastidores que fizeram com que essa mudança não acontecesse. Alterou as redes sociais disseram com certeza dessa mudança. E a gente pôde participar disso. Claro, porque, né, o que a gente acompanhou, o que a gente viu, né, entre amigos, no WhatsApp, no Facebook, inclusive, foi brigas pessoais, muita manifestação de pessoas. Que isso é uma coisa que eu também acho que eu acho que é um ponto negativo das redes sociais, porque tá todo mundo ali, todo mundo vendo, e não se iludam. São opiniões, né? Quem não deu opinião ali, não significa que ele não tá vendo. Ou que não tem uma opinião. Ou que não tem uma opinião sobre aquilo que você disse. A pessoa só não se expor. E em alguns momentos não quer criar atrito. Esse tipo de atrito que é desnecessário. Com certeza. Né? O fato de eu acreditar em alguma coisa não significa que você também tenha que acreditar. Né? Nós não precisamos
compartilhar das mesmas opiniões e podemos ser bons amigos por isso. Justamente. É o respeitar. Eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado também, o respeitar o limite, né? Respeitar as relações interpessoais que estão, às vezes, diminuindo por causa das redes sociais, mas em compensação, auxilia pessoas que estão distantes a se manter conectados. Isso que eu ia falar. Eu não vejo isso como uma coisa negativa, tem não. pontos negativos e positivos. Eu converso com amigos meus, que eram amigos que provavelmente eu jamais teria o contato, apesar de não ser sempre contato físico, mas eu jamais teria contato. Eu consigo saber o que está acontecendo na vida da pessoa, a pessoa troca comigo informações, dá opinião, sabe? São mais pessoas que talvez um tempo não muito longo, porque também não tem tanto tempo assim, mas questão de 10 anos aí, pessoas que você consegue resgatar uma amizade que numa época foi muito forte. A Débora falou um negócio que é muito interessante. Não sei se vocês acreditam, se vocês conhecem bastante. Eu não mexo muito não, mas assim, tudo que é informação eu acato, se for bom eu pego, principalmente na astrologia. Se for bom, ótimo pra mim. Se não for bom, tchau. É mentira. A Débora falou de um negócio que é muito sério e que o ano de 2015, segundo a astrologia, coloca como característica do ano, fazendo a numerologia, né, somando os números e tal, coloca que o ano de 2015 é o ano da justiça. E que a justiça, ela tende a ser parcial, que ela tende a ser rígida, ela tem algumas características próprias. E o conselho para as pessoas nesse ano de 2015 é exatamente o que a Débora falou: respeito, dignidade, faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Justamente. Então coloque-se no lugar do outro. É a dica do ano de 2015. Coloquem-se no lugar daquela pessoa com quem você vai fazer qualquer coisa, com quem você vai fazer negócio. E aí existe uma possibilidade de você ter um ano abrangendo, sendo protegido pela justiça. Porque a justiça, ela está num aspecto amplo. E aí fala das características do ano, que é muito bacana, que esse é um ano para administradores, advogados, pessoas que envolvem leis, contratos, negócios. Fala que ainda que as pessoas façam negócios, que elas tenham contratos firmados, que elas façam isso com conhecimento legalmente, de causa, né? Que elas leiam atentamente todos os contratos, que as ações que elas forem impetrar na justiça, que elas se informem bastante a respeito do que pode ser feito, para que a justiça seja feita de forma justa, digamos assim. Que o fato de ter razão, né? Razão todo mundo tem, o fato de ter razão na sua percepção, se você não tiver o conhecimento suficiente, você não vai ser bem sucedido nessas ações. Então eles falam que a justiça para o ano de 2015 é a palavra-chave. É um ano de muita atenção. E aí eu me lembrei de vocês quando eu estava lendo, né, falando da saúde, que a justiça, ela tende a ser rígida, ter posturas tensas, e se o cidadão, o ser humano, não se preocupar com isso, ele tende a ter problemas de coluna, ele tende a ter problemas maior do que já vem acontecendo. Exatamente, a tensão pode aumentar os quadros de problemas de saúde. Inclusive, a justiça se aplica na questão alimentar, que as pessoas não devem se alimentar muito acima do... Tipo assim, as pessoas não devem se dar ao luxo de alimentar. Né? Às vezes faz aquela compulsão. Não se devem dar ao luxo de comer o que quiserem, porque tem à disposição. Porque como é um ano em que as coisas precisam ser bem pensadas, bem responsáveis, a saúde corre o risco de se comprometer. E nós estamos, assim, como população bastante doente, né? Então, assim, as estatísticas de obesidade, sobrepeso, pessoas com várias doenças crônicas não transmissíveis, hoje em dia isso está muito grande. Então, assim, por isso também que nossa profissão cresceu, porque as pessoas estão buscando cada vez mais. Eu acredito muito nisso. Né? Os médicos hoje, graças a Deus, estão valorizando a nossa profissão, indicando, recomendando, graças às redes sociais, aos programas. Né? Os médicos também têm recomendado, então isso também tem crescido bastante. Então essa preocupação também vai muito disso. Né? E ainda bem que nós estamos aqui, né, aptas também a fazermos isso, porque... Né, o que a população está buscando. Bom, Aline, e uma coisa que você está falando, e eu me lembrei até
de uma outra coisa que eu estava conversando com amigas minhas, que inclusive são da área, mas independente se não fossem. Tem também a questão de que as pessoas tomaram para si a responsabilidade, porque antes não se estudava tanto. Desculpe os nutricionistas mais antigos, não estou falando isso, não estou falando que elas não estudavam, mas a mesma coisa dos educadores físicos. É porque nós já estamos na era do conhecimento. Exatamente. Nós estamos na era da informação. Não tem jeito. A era as pessoas leem mais, a informação vem mais. Isso mesmo. Estamos sendo bombardeados o tempo todo com informação. Não em dá pra passar 2015, eu acredito que vai ser mais ainda. As pessoas estão envolvidas com política, as pessoas estão envolvidas com economia, as pessoas querem melhorar e realmente querem. O funk, ostentação, até isso a gente critica muito. Por exemplo, eu particularmente, eu falo a gente, não sei se é de todo mundo, mas a gente critica muitas vezes quando não é um ritmo que a gente gosta, que é um ritmo que a gente escuta com frequência por causa das letras, mas se você parar para pensar, até sendo negativo foi positivo, porque as pessoas estão preocupadas tanto com isso de ter, de querer, que elas querem melhorar de vida, e para isso muita gente está se informando, muita gente está usando isso pelo lado positivo. Claro, tem o lado negativo, sempre vai ter, né? Tem o lado de que as pessoas estão valorizando muito a marca, o ter, a futilidade, o ser visto, né? Que eu acho que isso é um lado negativo, mas o lado positivo é que elas, para o ser visto ficar mais legal e de pessoas mais legais, elas estão sim se informando mais. Eu acho que isso aconteceu e ajudou muito a nossa profissão. Graças a Deus. Que antes ficava só naquela coisa assim, nutricionista vai cuidar da cozinha, vai estar dentro de um hospital. Isso. Não tinha muito isso do consultório crescer. Da consulta, agora, né, pessoal, da consulta pessoal, do procurar. Aquele resultado, da busca por resultados. O que eu percebi, né, desde quando eu adquiri a loja até agora, é que assim, eu descobri muitos nutricionistas na cidade. Eu não imaginei que existia tanto. Eu também. Eu falo assim, gente, onde está escondido esse tanto de profissional? Verdade. E todo mundo trabalhando. Todas as pessoas estão trabalhando, todo mundo está buscando, né? Hoje a era dos suplementos, dos alimentos funcionais, todo mundo está buscando isso, né? Porque está na moda. A prática de exercícios, as academias estão bombando, isso, né? Todo mundo na rede social e todo mundo querendo fazer aquela modalidade diferente. Carnaval, zumba. Isso aí. São modismos. O que vocês acham que vai ser de crescimento para o segmento de vocês, para 2015? Então, vocês conseguem imaginar um percentual assim de crescimento real? Olha, eu acredito que a cada ano agora vai crescer muito mais. Eu sempre fico brincando falando que daqui a 10 anos nós estamos ricas, né? Daqui a 10 anos a gente está rica, brincadeiras à parte, mas é verdade, cada vez as pessoas se preocupam mais com prevenção. Então eu acredito que 2015 vai ser um boom maior ainda. A economia do Brasil já melhorando, porque mesmo que tenha se mantido o mesmo governo, já mudou aí o secretário da economia, que não me recordo o nome agora, os mas ministros, né? Vários ministros. Ministros, exatamente. E assim, todos muito bem informados, o pouco que eu li sobre eles, todos muito bem, com bastante conceito, experiência, né? Exatamente, pessoas idôneas que nunca se envolveram com nada de corrupção, pelo menos até hoje, pelo menos. Tá dando muita aceitação e que o mercado externo, né, tá aprovando também. Tanto que quando saiu o nome deles, já melhorou de novo o investimento no Brasil, que tinha dado uma caída. Né? Então, assim, eu tenho uma perspectiva boa. Eu sou otimista sempre, eu acredito que a gente tem que pensar pelo lado positivo. Tem que ser. Né? Eu acho que a tendência é só melhorar. Eu, ano que vem, faço 10 anos de formada. Nesses 10 anos, eu acho que só vem melhorando. Que isso, né? você já vai vou fazer 10 anos de formada. Meu Deus, e assim, vai passando. E eu acho que a gente vai adquirir mais conhecimento, mais maturidade para trabalhar com os nossos clientes, com o nosso ramo. Então, acho que para 2015 é assim. E uma coisa que eu gostei também, isso a gente pode falar, porque nós estamos falando mais assim, gente, porque nós duas temos a mesma profissão, mas vocês podem falar do lado de vocês também. Eu acho que outro lado positivo que teve também foi a junção, como que os nutricionistas se apoiaram, porque antes isso era um privilégio só dos médicos, porque você já viu tanto que os médicos são
um clã. Eles são ali, eles são juntos e fiéis, fala mal né? de um, o outro não aceita, protege. Até quando é alguma falha ou até quando é alguma Nem coisa, comentam. eles tentam se justificar ou abafar aquilo. E eu acho que isso aconteceu um pouco na nossa profissão também. Isso mesmo. As pessoas se juntarem e viram que não é só competição, que se você se aliar, se você se ajudar, as forças, eu acho que não é? em todos os Eu setores acredito. a tendência é essa mesmo, inclusive na publicidade. Eu com a revista também, a gente tem sentido cada dia mais uma confraternização maior, né? A gente pode conversar em eventos, nós estamos mais próximos. E um apoiando o outro, a tendência é que os veículos de comunicação ganhem seus espaços também, né? Apesar de que às vezes nem todos têm o mesmo tema, mas eles se ajudam, eles dão dicas. Olha, tá sabendo disso que está acontecendo? Olha, visita fulano, é bacana. Então, eu acho que a união faz a força em todos os segmentos. Né? O bacana para 2015 é a união, é família, é a gente ter mais amigos. Será que a gente não acho tá que muito otimista, não? eu acho que não. Quem tá vendo em casa vai achar que a gente tá super otimista. Nós estamos no ponto de fato. E mais otimismo com o galo, né? Isso não. É o seguinte, eu li uma reportagem esses dias aí falando assim, eu até ri na hora que eu li, porque uma economista fala assim, que se em 2015 tudo for feito certinho, vai ser um ano horroroso. Nossa, eu ouvi isso também. Saudade de 2014. Economicamente, falando do macro, eu acho que isso é verdade. Nós teremos uma economia muito complicada. Ainda que tenha boa vontade, ainda que tenham entrado os novos ministros cheios de boa vontade, esse governo que termina, ele não cumpriu o proposto. Muito pelo contrário, nós estamos deixou um rombo muito grande, que ele deveria. Deixou um rombo muito grande e nós estamos diante de uma inflação que está crescente. Esses dias atrás, o dólar teve a sua maior taxa nos últimos 10 anos. Nos últimos 10, 11 anos. R$3,05. Tá vendo? Ele muito continua alto. tendo seu preço mais alto dos últimos 10 anos. Essa inflação, esse desajuste financeiro que a gente está vivendo, só aconteceu em 2 outros governos, se não me engano, no de Fernando Henrique Cardoso e um outro anterior. Então, nós estamos num momento muito complicado da economia e a tendência é que, com as modificações que aconteçam, com as modificações institucionais que precisam acontecer para ver se contém a inflação, vai haver um aperto muito grande. Então, a gente vai pagar na pele isso. Só que é o seguinte, nós precisamos e temos que ter isso em nossa mente, que nós somos os responsáveis pela nossa vida. 2015 é o ano da justiça, é o ano da responsabilidade. Então é trabalhar mesmo, é continuar fazendo o que a gente faz, levantando cedo, com foco, estipular metas, né? Quem trabalha sem dormir bem tarde, porque no meu caso, bem tarde, eu trabalho muito bem à noite. Eu estava conversando com uma aluna hoje e falei assim, amanhã eu tenho 14 horas de trabalho. E graças a Deus por isso, porque tem muita gente que não tem trabalho. Justamente. Amanhã eu tenho, hoje a gente tem que parar em coisas que não gosta. Fica doido pra chegar sexta-feira. Eu fico brincando falando que pra mim não faz diferença sexta, sábado, domingo. Tem dia que eu atendo domingo, tem dia que eu tenho muitos amigos, clientes amigos que são de outras cidades, então muitas vezes você tem que atender final de semana. Então assim, eu fico brincando falando que já que a gente tem que trabalhar ainda bem e tomare que vocês tenham a condição de trabalhar com uma coisa que vocês realmente gostam. Eu acho que é um bom início é isso. Tem que ser apaixonado já que pelo você vai ter que fazer e você profissão, faz muito mais, passa muito mais tempo trabalhando, então que seja uma coisa que goste. E assim, vamos falar mais sobre isso, sobre economia, que isso é uma coisa importante, sobre essa parte, né? Débora, nós vamos no falar próximo do Atlético, bloco, tá bom? Já só que essa menina começou com um negócio, né? Mas agora a gente vai para um intervalo rapidinho, fique com a gente que a gente já volta.